Bom, e olha só quem está de volta, mais uma vez eu trago o anime da garota que é tratada como cara, dessa vez em sua parte 6. E olha que maravilha, que nesse episódio o nome do anime vai fazer bastante sentido, porque tanto a Carol como a Mizuzu aprontaram uma com a Tomo que ela não estava esperando. Além de que esse episódio também mostrou porque que a Tomo é sempre tratada como um cara. A força dela é muito superior de uma garota comum. Se isso ainda não tinha ficado claro anteriormente, nesse episódio não restou sombra de dúvidas. Mas eu queria dizer também que caso alguém tenha perdido algum vídeo dessa série, confere aí no card ou no comentário fixado que vai estar a playlist com todos os episódios de Tomo-chan que eu fiz até o momento, beleza? Mas se liga que se vocês gostaram dos vídeos anteriores, esse aqui também tá muito bom. E dessa vez já começa sendo o aniversário da Tomo, que quando o Jun vai na casa dela pros dois irem pra escola, ele dá um presente pra Tomo, que basicamente era um óculos que ela queria muito. E pra Tomo ela tava muito estilosa, tanto que ela tava se achando, só que quando ela encontra a Mizuzu, ela olha pra ela com uma cara tipo... Mas que porra é essa? E pra completar, a Tomo tava se achando um pouco por ser mais velha que ela, que até chegou o momento que a Mizuzu deu um presente pra Tomo, que ela pensou que seria algo muito da hora pelo peso do presente, só que era um livro pra ela estudar, que convenhamos que ela tá precisando porque ficar em posição 70 não é uma colocação muito boa, inclusive isso não é motivo de se orgulhar. Só que bem nessa hora quando chega a Carol, que ela também veio dar um presente pra Tomo, que era nada mais nada menos que uma fucking barra de ouro. É o quê? E ela ainda diz que só não trouxe uma maior porque era muito pesada pra carregar. Aposto que muitos queriam ter uma amiga rica dessas. E por conta disso, a Mizuzu pergunta pra Carol se ela quer pôr essa riqueza dela em uso. Que é quando elas marcam de se encontrarem na casa dela, que a Tomo achou isso meio suspeito, pensando o que essas duas iriam aprontar. Só que quando chega no dia, elas queriam fazer uma transformação na Tomo. A Mizuzu passou maquiagem na Tomo, que a Carol também não brinca em serviço. E basicamente foi esse o resultado do que as duas fizeram com a Tomo. Ela ficou literalmente outra pessoa, tá ligado? A única coisa que me lembra a Tomo nessa transformação é a dublagem dela, que é inconfundível, e essa presinha aqui, tá ligado? O resto tá completamente diferente da Tomo. Inclusive, depois disso, as duas falam pra Tomo pra ela falar mais de um jeito feminino, que até que eu posso dizer que ela foi muito bem, já que ela tava com vergonha, né? Só que depois disso, tanto a Carol como a Mizuzu fingiram que queria sorvete e falaram pra Tomo ir comprar. E até fizeram ela ir daquele jeito. Até porque era uma pena só as duas ver a Tomo daquele jeito. Olha a audácia desse filho da puta! E quando ela chega na loja, a Tomo tava chamando muita atenção. O que não faltava ali era gado, e o pior de tudo, o Jun, ele tava ali também, só que felizmente pra Tomo, ele não reconheceu ela. Então ela ia comprar o sorvete e sair dali o mais rápido possível, só que a Tomo, ela não tá acostumada com aquele sapato que acabou tropeçando. E o Jun, ele foi tentar ajudar, que ele até pensou que aquela garota era muito parecida com a Tomo. Só que ele ficou pensando tipo, ah, não tem como ser ela, né? A Tomo nem usa maquiagem, com certeza não é. Só que o Jun foi gentil com ela, mesmo sem saber que era a Tomo, e ela por impulso acabou perguntando se os dois poderiam caminhar juntos. A Tomo meio que ficou emocionada da forma como ele tá agindo com ela, saca? E eles vão até uma praça e vê umas crianças brincando, que sem querer a Tomo deixou levar pela emoção, que ela acabou torcendo bem alto. Então ela até pediu desculpas, que mesmo sendo uma garota, ela gosta de esportes. Só que o Jun diz que ele não sabe se isso é feminino ou não, mas ele curte pessoas assim, que com certeza isso que ele falou acabou mexendo com a Tomo. E o Jun, vendo aquelas crianças brincando que tinham um casal de amigos, ele pergunta pra Tomo o que ela acha que aqueles dois seriam no futuro. E a Tomo fala que seria ótimo se eles namorassem. Que o Jun não ficou surpreso com a resposta porque ele pensou que ela falaria isso, e ele até diz que tem alguém assim também, que é sua melhor amiga. Só que a situação entre eles tá bem diferente de quando os dois eram crianças. Então a Tomo perguntou o que ele pretendia fazer a respeito, que ele não sabia o que dizer, que ela falou que era melhor ele pensar a respeito do que ele queria com essa garota. Que até que foi engraçado a Tomo dar conselho pra ele sobre ela mesma, saca? Lembrando que pra quem esqueceu, ele não sabe que aquela é a Tomo. Só que depois dessa conversa, o Jun acabou lembrando do sorvete que ela tinha comprado, que ela demorou demais pra rir, que já tava até derretido. Meu Deus do céu, Berg! E por conta disso, a Tomo foi correndo pra ir embora, que o Jun ainda ficou com aquele sentimento, tipo, sério, não tem como essa garota ser a Tomo. De jeito nenhum. Só que a Tomo chega bem na hora que as meninas estavam organizando, já que era o seu aniversário. Basicamente, elas deram uma desculpa de que queria sorvete enquanto elas organizavam isso. Inclusive, fizeram um bolo que tava com uma cara ótima. E foi nessa hora que a Tomo falou também que topou com o Jun na loja de conveniência. Que ela contou, né, que ele falou que ela tava muito bonita. E a Tomo fala que tava feliz em ter ouvido aquilo,
aquilo, mas que queria ter ouvido algo diferente. Que a Carol, ela acabou falando: ao invés de ser elogiada como bonita, você prefere ser fofa? Entendo, então vamos fazer isso na próxima. Não é nada disso que vocês estão pensando. Só que depois disso é quando corta pro dia seguinte que o Jun vai se encontrar com a Tomo pra eles irem pra escola. E o Jun começou a apertar a bochecha da Tomo, tipo, do nada. Que ela só deu um socão nele pra ficar esperto. Que a Tomo inclusive achou bem estranho porque o Jun gostou de ter levado aquele soco. Ela olhou pra ele com uma cara como se estivesse falando: qual o seu problema? Virou um degenerado por acaso? Só que eu acho que o Jun tava feliz por ter levado aquele soco porque ele viu que a Tomo não tem nada a ver com aquela garota que ele achou muito parecido com ela. Fala sério, eu conto ou vocês contam? E nisso é quando corta pra aula de educação física, que foi quando mostrou que a força da Tomo é monstruosa na queimada. Que até a Carol ficou com medo da Tomo e a Misuzu acabou falando que quando tem evento entre duas turmas, a Tomo sempre fica assim meio competitiva. E por conta da força que ela tava jogando, mais uma vez a Tomo teve que jogar no time dos garotos. Que eu achei engraçada a reação do pessoal, que eles ficaram felizes com aquela notícia. E a Tomo realmente é uma ótima jogadora, então dá pra entender por que tava todo mundo feliz. Principalmente o Jun, porque ele sempre gosta de estar grudado na Tomo. E por falar nisso, vocês lembram daqueles caras que tomaram uma surra do Jun por ter mexido com a Tomo? Basicamente, a turma rival era deles, que eles já estavam até contando com a vitória. Ó, eu fiquei sabendo que tem uma garota no time dos caras. Sério, esse jogo não vai ter nem graça. Então, rapaziada, a gente vai pegar leve com vocês. Ah é? Então se preparem, porque nós Vamos com tudo. que a turma desses caras perderam muito feio, que não teve nem graça. E a próxima turma oponente seria a turma do Misaki, que o Jun já tava com sangue nos olhos. Que o Misaki ficou com tanto medo que ele acabou falando: pessoal, salvem suas vidas, vamos tentar terminar essa partida sem sofrer baixas. Que isso, cara, é só um jogo. Que depois disso que ele falou, o Misaki até levou uma bolada que ele até desmaiou. E morreu. Só que depois disso acontece o último jogo, que foi contra o melhor jogador da escola, que segundo o Tanabe, ele não é só o melhor jogador, mas também o mais forte da escola. Que esse cara, eles iriam enfrentar ele na rodada final. E ele reconhece a força, tanto do Jun como da Tomo. Tanto que ele queria também jogar contra esses dois, porque ele sabe que tanto o Jun como a Tomo são muito bons. E ele começou a eliminar os mais fracos antes de focar no Jun com a Tomo. Só que foi bem engraçado que quando a Tomo ia ser derrotada, o Jun se jogou na frente pra bola não pegar nela. Mas foi engraçado o drama que ele fez por ter levado uma bolada. E morreu. E por conta do que a Tomo acabou de ver, ela quis vingar o Jun. A garota praticamente virou uma super saiyajin de tão putaça que ela tava. A Tomo jogou aquela bola com tanta força que ela até ricocheteou no chão, que o Tanabe acabou se aproveitando daquilo e derrotou ele pelas costas. Foi um lance bem sem graça, mas deu certo que eles ganharam a competição. Que inclusive esse cara, ele é um mau perdedor, porque ele não se conformou em ter perdido para aqueles dois, e até chamou o Jun pro X1 no tatame, que ele foi completamente derrotado. Até porque ele não chegou a usar nenhum golpe de karatê. Só que o Jun sente que ele não venceu aquela disputa, eu só não sei dizer o porquê. Que esse cara pergunta se o Jun é tão forte, por que ele não entra em competições? E ele diz que só queria alcançar aquelas costas, só que a situação mudou e ele não sabe como enfrentar isso. E ainda pergunta se isso faz algum sentido pra ele. Que claro que esse cara não entendeu do que o Jun tá falando, mas é quando ele vai pra casa com a Tomo e basicamente entendemos um pouco do que ele quis dizer. O Jun, ele tem muita mesmo admiração pela Tomo, tanto que ele tinha certeza que ela ganharia aquela competição mesmo sem ele, e por conta disso ele quer ser mais como ela. Ele até pensa que só é um cara forte por ter ela ao lado dele. Sério, eu acho muito da hora essa admiração que ele tem pela Tomo. Só que eu vou ficando por aqui e vocês já sabem, né? Se querem uma continuação, comentam aí parte 7, que é pra me trazer mais vídeos desse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.